Graça e paz, bom dia, evangelista Renato. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Espírito Santo. Vou retificar algumas coisas da primeira parte, que por nervosismo a gente acaba errando a corrigir lá na primeira parte mesmo, mas eu quero retificar. Primeiro, claro, que o Espírito Santo teve a sua atuação destacada mais no Novo Testamento e não no Antigo, né? Eu corrigi lá, mas quero corrigir novamente, né? Eu quero manter e quero destacar essa correção. E na parte onde se fala que o Espírito Santo é onipotente, a referência não é Jó, capítulo 3, versículo 4. A referência é Jó, capítulo 33, versículo 4, ok? Essa é a correção que eu queria fazer. Nós paramos na parte em que eu falava que o Espírito Santo nos enche dele, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Nós paramos ali porque o vídeo cortou, por falta de tempo do vídeo, né? Por falta de espaço no dispositivo. Então, no capítulo 4, versículo 31, e a de Atos dos Apóstolos, está escrito que após os discípulos terem adorado, moveu-se o lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. Moveu-se o lugar onde estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a pregar a palavra de Deus com ousadia. Então, nós aprendemos que o Espírito Santo nos enche. Ele nos enche para quê? Ele nos enche com o propósito principal de pregar a sua palavra, de pregar a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo nos enche para esse propósito principal, não para esse único propósito, mas para esse propósito principal, de transmitir, de pregar a sua palavra, de sermos apóstolos. Veja, não é o apóstolo, não é o título pomposo que se tem usado por aí hoje em dia. É simplesmente ser enviado pelo Espírito Santo para pregar a palavra. Porque o significado da palavra apóstolo em grego é apostelô. Apostelô. E significa em português, na tradução literal, enviado. Então o que é um apóstolo? Apóstolo nada mais, nada menos. É uma pessoa enviada, é um indivíduo enviado para uma missão. Nada menos que isso. Apóstolo, enviado. O Espírito Santo também intercede por nós. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 6, capítulo 8, versículos 26 e 27, uma narrativa de Paulo, e ele escreve que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, ou seja, não sabemos como orar, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina o coração sabe qual a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Então, o Espírito Santo também intercede pelo crente. Sabe quando o crente ora? Sabe quando você ora? O Espírito Santo está intercedendo por você. Quando eu oro, o Espírito Santo está intercedendo por mim. Porque, na verdade, nós não sabemos como pedir, nós não sabemos como orar. Por isso, o Espírito Santo também ele interage, ele se relaciona com a igreja, intercedendo pela igreja junto a Deus. Continuando o nosso estudo, o Espírito Santo ele nos foi prometido desde o Antigo Testamento. Os antigos hebreus, os antigos judeus chamavam o Espírito Santo como o Ruach Kodesh. Ruach Kodesh significa Espírito de Santidade. Eles consideravam e consideram
Lógico, Deus santo, santo e santo. E quando se fala em santidade, nosso estudo sobre os atributos divinos, é porque Deus é um ser intocável, Deus é um ser inatingível na sua integridade, Deus é um ser inatingível na sua moral, Deus é um ser inatingível no seu procedimento, no seu comportamento, ele é infalível nesse aspecto do seu ser. Então os antigos chamavam o Espírito Santo de o Ruach Kodesh, que significa Espírito de Santidade. Olha só que responsabilidade. Então, quando o Espírito Santo ele enche uma pessoa, ele também tem a intenção de tornar essa pessoa uma pessoa santa, uma pessoa separada. Ele nos foi profetizado no Antigo Testamento por vários profetas. Eu não vou ler os versículos, mas vou passar as referências. O profeta Joel, todo mundo conhece, está lá no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. O profeta Isaías profetizou a respeito do advento do Espírito Santo, Isaías 32, versículo 15. O profeta Ezequiel profetizou também, Ezequiel capítulo 11, versículos 19 e 20, capítulo 36, versículos 27. O profeta Zacarias profetizou, está lá em Zacarias capítulo 12, versículo 10, sobre o advento do Espírito Santo. Todos esses profetas profetizaram sobre o advento do Espírito Santo. É uma outra correção também na parte que eu falei da onipotência do Espírito Santo. A referência não é Jó 3,4. Me desculpem, meus irmãos. A referência é Jó 33, versículo 4. Ok? Continuando aqui o nosso estudo. O Espírito Santo nos foi prometido como Consolador. Nós falamos sobre isso na primeira parte do estudo, que apesar do Espírito Santo não ter se manifestado de maneira integral, não ter se manifestado de maneira total, no tempo em que Jesus pregava a palavra, né, os evangelhos contam essa parte, essa trajetória de Jesus pregando a palavra. Jesus Cristo prometeu o Espírito Santo como um consolador para a sua igreja. E ele disse que o Espírito Santo seria o seu substituto. O Espírito Santo seria aquele que tomaria o seu lugar quando ele morresse, ressuscitasse e fosse assunto aos céus. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 14, dos versículos 16 ao 18. E essa eu vou ler para vocês. Se você quiser me acompanhar, pode ler lá. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas olha o que ele diz para os discípulos: mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então o Espírito Santo, o Consolador, é uma promessa tanto do Antigo Testamento, como é uma promessa feita por Jesus Cristo na sua pregação das Boas Novas nos Evangelhos. A promessa do Espírito Santo, claro, lógico, a promessa da vinda, do advento, né, ou da manifestação do Espírito Santo, foi cumprida no dia de Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6. Lá está escrito, se você quiser ler, eu acho que não é necessário, mas todos conhecem, mas vamos ler assim mesmo, por segurança, está escrito: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordamente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Uma ação tremenda do Espírito Santo, fazendo com que homens indultos, homens que não estudaram idiomas, que não conheciam idiomas a não ser o seu próprio, e muito mal o seu próprio, pudessem falar em outros idiomas, e isso são idiomas naturais, tá, irmãos? Esses idiomas aqui são idiomas naturais, porque haviam homens judeus de várias colônias dominadas por Romas, reunidos naquele lugar. E esses homens falavam línguas diferentes uns dos outros, essas pessoas falavam idiomas diferentes umas das outras. E o que o Espírito Santo então fez? Concedeu para que eles falassem idiomas diferentes, sem que eles tivessem estudado. E aí eles conseguiram se entender, porque quem ouvia o outro, ouvia-o no seu próprio idioma. E quem falava para o outro, falava no idioma desse outrem. Então eles conseguiam se entender, porque o propósito do Espírito Santo sempre é que a igreja se entenda, que a igreja fale a mesma língua e fale o mesmo idioma. Claro que também houve idiomas sobrenaturais. É evidente que houve idiomas sobrenaturais, porque o dom de falar em línguas existe. Existe, está relatado em a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, e também capítulo 14. Mas acerca disso nós falaremos mais à frente, quando falarmos sobre os dons espirituais. Ok? Então, que coisa linda, né? O Espírito Santo concedeu que cada um falasse idiomas diferentes, ou que cada um falasse idiomas um do outro, para que eles pudessem se entender. E esse é um propósito belo do Espírito Santo, que a sua igreja, que o seu povo se entenda, não só na maneira de falar, mas se entenda também na maneira de agir e na maneira de se relacionar uns com os outros. Agora nós vamos para uma parte do estudo sobre o Espírito Santo, que é a atuação do Espírito Santo na salvação. Esse também uma atribuição do Espírito Santo, porque quem salva é o Espírito Santo, né? Mateus capítulo 16, versículos 17, dos versículos 7 ao 11, nós temos relatado essa passagem. Jesus Cristo, mais uma vez, faz uma promessa ao Espírito Santo. João capítulo 16, corrigindo João capítulo 16, dos versículos 7 ao 11, e Jesus relata que o Espírito Santo virá e ele convencerá o homem da justiça, convencerá o homem do juízo e convencerá o homem do pecado, né? Falando na ordem do versículo, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, um dos papéis do Espírito Santo, uma das funções, uma das atribuições do Espírito Santo é salvar o homem, salvar o ser humano, o ser terreno, né? O homem, quando eu falo homem, não falo de uma maneira sexista, mas eu falo de uma maneira geral, salvar o homem e a mulher. E ele salva de que maneira? Ele salva primeiro convencendo. Então, qual é a primeira função do Espírito Santo para salvar o indivíduo, a pessoa humana? Convencendo que essa pessoa tem pecados, essa pessoa vive em pecados, e convencendo que ela precisa então se arrepender. Então, irmãos, uma coisa muito importante que nós devemos entender acerca da pessoa ser cheia do Espírito Santo é que não há condições de uma pessoa confessar Jesus Cristo como seu Salvador se o Espírito Santo não a impelir, se o Espírito Santo não a convencer a isso. Então, quando uma pessoa confessa Jesus como seu Salvador, essa pessoa já tem
a atuação do Espírito Santo dentro de si, porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como descrito no Evangelho de João, capítulo 16, do versículos 7 ao 11. De outra maneira, também que o Espírito Santo é a segunda fase, né, do Espírito Santo na salvação do homem, vamos dizer a segunda fase, é que o Espírito Santo justifica o homem. Ele te justifica. Aí a ação do Espírito Santo como advogado. O que é justificar? Justificar é defender a sua causa, é tomar a sua causa e defender. Então, quando alguém me justifica, essa pessoa, ela está pegando a minha causa, a acusação que fizeram contra mim, a acusação que lançaram sobre mim, por causa, lógico, dos crimes que eu cometi, dos pecados que eu cometi, no caso da salvação, e essa pessoa, ela vai justificar-me, ela vai justificar o meu erro, ela vai justificar o pecado que eu cometi. Então o Espírito Santo, ele age dessa maneira. Justificar é isso. Justificar é quando alguém, ele pega a sua causa, ele entra na sua causa para lhe defender daquilo que é contra você, né? É por isso que lá na carta aos Colossenses, no capítulo 2, a partir mais ou menos do versículo 10, Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 10, Paulo escreve aos Colossenses uma passagem linda, bonita demais. Ele fala que Jesus Cristo, ele pegou a dívida que era contra nós, a promissória que era contra nós, e a cravou na cruz. Que coisa linda, né? Então, aquela promissória que nós devíamos, que era a promissória do pecado, que era a promissória do erro, que era a promissória daquilo que estava nos trazendo acusação, ela foi cravada na cruz. Está escrito lá aos Colossenses, a carta aos Colossenses, a partir do versículo 10, podemos ler, a partir do versículo 10, está escrito assim: e assim como Cristo estáis aperfeiçoado, ele, assim como Cristo, estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Nele também foste circuncidados, é uma circuncisão espiritual, claro, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Que é Cristo? Ele é o despojar da carne pecaminosa. Então ele pegou aquela carne pecaminosa primeiro e a lançou fora. Por isso ele nos convenceu, é o convencimento. Nos convencer que nós somos pecadores e nos despojar dessa carne pecaminosa. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, glória a Deus, e cancelou a escrita da dívida que havia e consistia em ordenanças que nos era contrária, e a removeu completamente, apregando na cruz. Os Colossenses capítulo 2, do versículo 10 ao 14 eu li. Também o versículo 15, se você quiser ler, é interessante. Então o que é o justificar? Justificar é pegar a sua causa para si e a defender. Então o que é um advogado? O advogado é aquele que representa o réu, né? Geralmente quando há um julgamento, isso é um princípio do direito, e o réu, ele tem ao seu lado um advogado. Não é o réu que fala, mas quem fala pelo réu é o advogado. Então, isso é o justificar. Isso significa justificar. Jesus Cristo, ou o Espírito Santo, ele falou por nós. Ele nos defendeu, ele fez a nossa defesa, né, cancelando os nossos pecados.
Uma outra coisa que o Espírito Santo faz na salvação é regenerar o ser humano, a pessoa humana. A regeneração, o que é a regeneração? É trazer aquele tecido, vamos falar da regeneração da pele ou de um órgão humano. O que a regeneração faz ali? Ela pega um tecido que está danificado, um tecido que está se denegrindo, um tecido que está apodrecido, e faz com que ele se torne um novo tecido, seja um tecido da pele, seja um tecido, um órgão humano, por exemplo, o fígado. Só para os irmãos entenderem, né? Quando há um problema no fígado e uma parte do fígado está comprometida, o que se faz? Se corta, ou na cirurgia, né? Se tira um pedaço daquele fígado que está estragado, que está degenerado, digamos assim, e aí a outra parte do fígado que ficar, ela vai se regenerar. Ela vai se regenerar, com o tempo ela vai se regenerando e se tornando um novo fígado, né? Acho que foi a explicação mais simples que eu achei de explicar o que significa a regeneração. E da mesma forma conosco, o Espírito Santo pega uma velha criatura e a transforma numa nova criatura. Quando se fala em regeneração, se fala em mudança total, não se fala em melhorar. O que faz melhorar é dipirona. O Espírito Santo não te faz melhorar. O Espírito Santo te faz mudar. Isso é regeneração. Ok? O Espírito Santo, ele tira um homem velho, o Espírito Santo, ele tira uma mulher velha e bota no lugar dela, um homem novo, uma mulher nova. Por isso que Paulo, quando escreve na carta, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz que nós somos novas criaturas. Então, o que aconteceu com aquela criatura antiga? Ela morreu. E uma nova criatura tomou o lugar dela. Nós somos novas criaturas, Paulo escreve. E eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, regenerar é isso. É o morrer da antiga criatura e o aparecimento, o surgimento de uma nova criatura. Isso é regeneração. Regeneração não é melhorar. Veja bem, o que faz melhorar é dipirona. O que faz melhorar é medicamento, é remédio. Regeneração é mudança de vida de 360 graus. Ok? Paulo escreve a Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, quando você é uma pessoa regenerada, você é uma pessoa renovada. Você é uma nova criatura. E ele também nos santifica. Ele nos santifica. Santificar, como falei lá no estudo sobre os atributos divinos, a santificação humana é a separação do homem. É a separação do homem das coisas velhas, das atitudes velhas, dos pecados passados e um revestimento da nova criatura, para que Deus possa, através disso, cumprir um propósito na vida desse homem, dessa mulher. Então, isso é a santificação. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 15, versículo 16, Paulo escreve: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido. Então aqui fala sobre dois aspectos da salvação. O primeiro da santificação e o segundo da eleição. Amém? Eu vou falar dos dois aqui até para ganharmos tempo. Vai falar sobre a eleição mais embaixo?
sobre a eleição mais embaixo, mas eu vou falar sobre a santificação e eleição no mesmo ponto, para nós ganharmos tempo. Então aqui fala sobre dois aspectos do processo da salvação do homem. Fala sobre a santificação e sobre a eleição. Ok? Então, vamos ler lá. Mas devemos dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Né? Está escrito lá na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 16, que eu já havia citado, mas não li, está escrito assim: que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 15, versículo 16. A oferta dos gentios, que Paulo se refere, é quando o gentio, ele confessava Jesus Cristo, ou confessa Jesus Cristo como seu Salvador. Ele é recebido como oferta agradável a Deus. Isso lá no tempo da igreja primitiva, onde alguns brigavam ainda que o gentio, para ser cristão, tinha que ser circuncidado. Mas não, Paulo não fala isso. Paulo fala que quando se prega ao gentio e ele confessa Jesus Cristo como seu Salvador, ele é recebido como oferta agradável. É simples assim. Então, voltaremos numa próxima oportunidade a respeito de alguns outros pontos do Espírito Santo, falando sobre o Espírito Santo. Mas antes de nós encerrarmos essa parte, eu quero falar aqui sobre outros títulos do Espírito Santo. Acredito que vai dar tempo. O Espírito Santo também é chamado de Espírito de vida, segundo aos Coríntios 5,17, Romanos capítulo 8, versículo 2, Efésios capítulo 2, versículo 1, 2 Coríntios 5,17, vida porque ele nos faz nova criatura, está lá em 2 Coríntios capítulo 17. Ele também é chamado de Espírito da adoção de filhos, Romanos capítulo 8, versículo 15. Ele também é chamado de Espírito da graça, Hebreus capítulo 10, versículo 29. E ele também é chamado de Espírito da glória, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Que coisa linda, né? Isso é tremendo. Esse é o Espírito Santo. Falaremos mais sobre o Espírito Santo numa nova oportunidade. Quero te agradecer pela sua atenção, por estar comigo assistindo esse vídeo. E te peço que, se você puder, compartilhe, curta, compartilhe na sua página no Facebook, compartilhe através do YouTube, nos ajude a difundir esse vídeo. Precisamos muito voltar a estudar as doutrinas básicas, as doutrinas fundamentais da Bíblia. E a paracletologia é uma das doutrinas fundamentais importantíssimas da Bíblia. Eu peço a você, nos ajude compartilhando esse vídeo, e assista os outros vídeos que nós postaremos. E muito obrigado por ter assistido, muito obrigado por estar conosco nessa manhã. E eu peço a Deus que Ele te abençoe em Cristo Jesus. E fique com Deus. Amém.